Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho. Boa noite a todos. Estou aqui ajeitando aqui o capítulo. Hoje nós estamos trabalhando no Evangelho de Mateus, e vamos para o capítulo 26, iniciar uma das partes mais interessantes, que são os últimos momentos do Cristo, E aí esses momentos são trabalhados no capítulo 26, Vai começar ali a despedida de Jesus, a última ceia, A despedida de Jesus dos companheiros mais próximos, Tudo isso vai ser trabalhado a partir do capítulo 26, A gente... Estou esperando só um minutinho para o pessoal terminar de entrar, E, na verdade, a gente lembra sempre que todo estudo do Evangelho, toda essa parte que a gente vai trabalhando do Evangelho, o objetivo dele é trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vida. O aprendizado do Evangelho ele vai dar sustentação para a nossa jornada espiritual, vai nos ajudar aí no entendimento aí das nossas jornadas evolutivas. Jesus, ele fala que o Evangelho são as palavras de vida eterna, e mais do que nunca a gente está precisando reviver e rever essas palavras, Nós estamos precisando trazer de volta a essência do Cristo. Não esqueço que mais ou menos há 20 anos atrás, quando nós começamos com o estudo de Evangelho de Francisco de Assis, foi uma das primeiras reuniões mediúnicas que eu participei, bem mais de 20 anos, acho que foi em 98, em determinado momento os amigos espirituais manifestaram, eu lembro a primeira manifestação do Liel, e ele falou que a espiritualidade estava se aproximando do plano físico para poder estar revivendo a nossa conexão com o Evangelho, relembrar aquela mensagem, aquela passagem de amor da época de Jesus, que no mundo espiritual o Cristo tinha pedido a todos aqueles espíritos que tinham participado ali de mais perto ali na época do Evangelho, que se aproximassem do plano físico, para dar sustentação e para trabalhar na gente a lembrança, do nosso passado espiritual, a lembrança aí das nossas construções espirituais, E é interessante a gente sempre, que a gente estuda o Evangelho, como dizem os amigos espirituais, nós estamos estudando a nossa própria história, nós estamos revivendo, o nosso passado, nós estamos revivendo quem nós somos, nós estamos revivendo aí a consequência das nossas múltiplas existências, gente, é bom te lembrar disso, porque nós estamos ali bem conectados com toda essa história, tem uma obra chamada Seara Bendita, no qual o Dr. Bezerra de Menezes ele fala que os espíritas encarnados no Brasil, em sua maioria, são os judeus da época de Jesus, ou seja, são seres, pessoas que estão ali vinculadas com toda aquela proposta do Evangelho, que estavam lá, ou era um judeu, ou era um espírito lá na região mais próxima, e que aquela mensagem do Evangelho ali, ela chegou para a gente, vamos dizer assim, de primeira mão, e a maioria de nós recusou, porque o Evangelho, ele, apesar de ser uma mensagem libertadora, nós ainda, como diria lá o filósofo, nós ainda estamos apaixonados pelos nossos grilhões, Tem um filósofo grego, se eu não me engano, ele fala que a grande dificuldade de se libertar um cativo é libertar o cativeiro da mente, Então muitos de nós estamos escravizados a poderes, e a ideias, e a sensações, e a dores, que mesmo a gente estando solto, no sentido da gente poder ir para lá e para cá, esses poderes ou essas dores ainda fazem parte da nossa intimidade, ou seja, nós carregamos os nossos grilhões muitas vezes dentro da própria intimidade, e é por isso que a gente relembra o Evangelho através do estudo, para poder buscar esse reencontro aí com o Cristo, esse reencontro aí com a nossa essência, porque se a gente for parar para pensar, a gente vai lembrar, Jesus veio por nós também, Jesus veio atendendo aos apelos daqueles que nos amam, e nos convidou
né, ao trabalho, à mudança, melhore, né, assim como ele atende o nosso apelo hoje né, no passado também, por aqueles que nós amamos, né, e por isso que o momento que a gente está vivendo está tão difícil, né, nós estamos vivendo um momento aí de verdade para a humanidade, né, um momento em que as mentiras, né, que as dores, que as dificuldades humanas estão sendo expostas, né? E é difícil a gente se expor, né? É difícil a gente ver que a gente não é tão evoluído, tão iluminado, tão bondoso, né? Quanto a gente queria acreditar que era. Mas também é um bom momento para a gente poder perceber que nós também não somos tão ruins, tão maus, tão atrasados, tão tenebrosos, né? Quanto algumas pessoas acham, né? Quanto alguns companheiros aí desencarnados pintam a gente. Então a gente não é tão mal que esteja fora aí da onda do amor do Cristo, né? Então é bom te lembrar disso, né? É bom a gente ter essa certeza, né? Ter essa esperança, né? Como diriam, a esperança, né? É fundamental, né? É o presente fundamental aí que a espiritualidade nos oferece, né? Não esqueço nunca, né? A frase do Liel, quando ele fala isso pra gente, ele fala assim, a nossa missão aqui não é resolver os problemas imediatos do ser humano, é acender a esperança. Acender a esperança, né? Mas vamos lá, né? Vamos fazer nossa prece, né? Dar início aí ao nosso estudo da noite, né? Quem quiser ir acompanhar, né? Lembramos mais uma vez, nós estamos estudando Mateus no capítulo 26. Nós vamos começar com o versículo 1 hoje, né? Mas vamos fazer a nossa prece aí, vamos agradecer ao Cristo Jesus que nos envolve com o seu amor, que nos permite a caminhada, o entendimento e a luz. Vamos agradecer àquele querido amigo que proporciona a cada um de nós aquilo de que precisamos: amor, paz, entendimento, alegria. Senhor, dá-nos a esperança, mas dá-nos também a oportunidade de trabalhar, de servir e ser úteis. Ensina-nos a alegria de compartilhar o entendimento e o amor com aqueles que estão à nossa volta. Dá-nos boa vontade, carinho e fé, e fica conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, nós estamos aqui, mais uma vez, né, lembrando do nosso Mateus, né, Mateus Levi, né, o cobrador de impostos de Cafarnaum, né, que é um dos primeiros a gravar as mensagens do Cristo, né, o Mateus, que o Evangelho de Mateus, apesar de ser o, né, que a gente mais conhece, né, a gente no geral, né, biblicamente falando, né, quando você vai estudar, o Evangelho de Mateus foi escrito depois do Evangelho de Marcos, tá? E esse Evangelho pelo menos aqui, tá? Porque o que o pessoal chama de proto-evangelho, ou seja, o Evangelho primordial, né, aquele Evangelho lá que aparece lá no livro Paulo Estevão, lá, não é o mesmo desse aqui. Esse aqui é uma reescrita daquele Evangelho baseado, tá, no Evangelho de Marcos, né? Então vamos entender, na época de Jesus, né, o único que pensou, vamos dizer assim, mais rápido ali em guardar o que Jesus falou foi o Levi, né? Foi o cobrador de impostos, até porque, né, acostumado a registrar valores, registrar ali, né, o caixa ali, né, que ele tinha que passar os impostos tanto para o Império Romano quanto para o Templo de Jerusalém, né, várias tributações, né? Então ele tinha que ter um controle rígido do que acontecia, né? E, né, soma-se esse fato que ele tinha, né, a oportunidade de ter acesso a materiais de escrita, coisa que era muito difícil na época de Jesus, né? E aí ele escreve o primeiro rascunho do Evangelho, né, que o pessoal chama de Evangelho Q, né, a letra Q, ou Quaile, né? E Evangelho, o proto-evangelho de Mateus, né, que é aquele evangelho que a gente vai ver lá no livro Paulo Estevão, lá, né, que o Gamaliel copia, né, faz as cópias dele, né, que o Paulo de Tarso recebe, que o Ananias tinha alguns fragmentos. Não é esse aqui que a gente está lendo, tá? Apesar de muita coisa aquele evangelho ter ficado aqui. E o que acontece? Com o tempo aquele evangelho ele vai se perdendo e outras pessoas decidem escrever o evangelho, né? O próprio Pedro, né, decide escrever um evangelho, apesar do Pedro não saber escrever, né? Ele recorre à ajuda do João Marcos, né? E o João Marcos escreve o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho que nós temos aí, vamos dizer assim, né, mais antigo, né? Lembra que o Evangelho de Mateus, de certa forma, se perdeu aí, né, na jornada aí. E aí o que vai acontecer depois disso? Né? A partir do Evangelho de Marcos, o pessoal reconstrói com os fragmentos o Evangelho de Mateus. Eles pegam o que sobrou do Evangelho de Mateus
né, pegam um monte de informação que está no Marcos e eles refazem o evangelho, que é esse aqui que nós lemos hoje, tá? Depois veio o evangelho de Lucas, né? O Lucas foi lá, escreveu o evangelho dele também, porque o Paulo pediu. Na verdade, o Paulo queria escrever um evangelho, né? Mas como não deu tempo, né? O Paulo estava sempre, né, cheio de coisa para fazer lá e sempre deixava para depois essa parte, né? Então o Lucas escreve no lugar dele, fica muito melhor, talvez, que o Paulo escrevendo, tá? Na minha opinião. E depois o João Evangelista também escreve o Evangelho, tá? Que são os 4 principais aí, né? Que a igreja chama dos evangelhos canônicos, né? Então vamos lá, né? Então aqui é o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, olha só. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, lembra, né? As parábolas, né? Que ele conta nos outros lá, né? No capítulo anterior, parábola dos vinhateiros, né? A parábola das viúvas, das virgens, né? Ele vai contando as histórias lá, né? A parábola do fim do mundo lá, de separar as ovelhas dos bodes, né? Então termina esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, né? Então Jesus avisa para os discípulos, né, que daqui 2 dias, depois daquelas situações todas dele lá, dele entrar na cidade, lembra que ele entra na cidade, aí o Judas acha que vai proclamar Jesus rei, Jesus casca fora, né, aquela coisa toda, né? Jesus avisa para eles: daqui 2 dias vão me crucificar, né? O crucificar aqui, gente, para nós, né, é a ideia mesmo de pregar na cruz, né? Mas o crucificar que tinha vários, né, a maioria dos discípulos, acho que todos, entendeu isso como uma coisa metafórica da parte de Jesus. O crucificar no sentido assim, eles vão pegar no pé dele, eles vão atacá-lo, tá? Não a crucificação literal mesmo do Império Romano, até porque Jesus não era um criminoso e a crucificação era uma pena imposta a pessoas que cometiam crimes, né? Principalmente crimes contra o Império Romano, né? Porque a crucificação ela era uma punição e ao mesmo tempo um alerta, né? Porque crucificando a pessoa eles puniam de uma forma violenta o crime e todo mundo que via a crucificação lembrava que quem mandava ali era o Império Romano. É uma prática, né, de aterrorizar mesmo as pessoas para poder manter ali, né, o controle, o domínio, o poder, né, seja lá qual expressão ali, né, que eles vão se utilizar naquele momento, né? Então muitas vezes o pessoal, né, não entende isso, eles discípulos ficam meio que boiando nessa aí, tá? Eles não pensam: Jesus vai morrer, vão pregar aí na cruz, isso aí não é isso que eles estavam raciocinando, não, tá? E ele fala assim: depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, né? Então naquela época, né, o sumo sacerdote, né, que era o líder religioso de Israel, ele era eleito, tá, pelas famílias sacerdotais. Tinham várias famílias, né, que eram da tribo de Levi, eles faziam uma eleição e eles escolhiam, era uma coisa política, né? Então o cara que tinha mais influência, aquela coisa toda, que era eleito para ser o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote tinha um mandato, tá? Ele ficava lá alguns anos e depois ele saía e tinha outra eleição. Ele podia voltar ou podia trocar, né? Para vocês terem ideia, esse Caifás aqui, ele era genro do antigo sumo sacerdote, que chamava Anás, tá? O Anás era um sumo sacerdote, ele saiu e botou o genro dele lá para poder, né, no lugar, né? Parece coisa que a gente conhece aqui, né? Elegeu o genro no lugar, né? E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem, né? Então os sumos sacerdotes se reuniram, né? Uma parte do Sinédrio, né? Vamos lembrar que o Sinédrio era um conselho religioso e político dos judeus, que era composto por 72 pessoas, né? E de uma parte dessas pessoas eram sacerdotes, uma parte era fariseu, uma parte era saduceu, tá? Eram as 3, né, diferenciações que tinham, apesar que você podia ser sacerdote e fariseu ao mesmo tempo, tá bom? Mas aí é outra história, né? Então eles reuniam uma parte desse pessoal, que eram os religiosos, né, que estavam... Por que eles se reúnem, gente? Vamos lembrar, o que Jesus fez há poucos dias atrás dessa situação aqui? Jesus entrou no templo, né, e fez uma crítica pesada ao comércio dentro do templo, né, tanto ao comércio de animais para sacrifício, quanto ao comércio de moeda, né, que era trocada. Tinha um pessoal que fazia troca de moeda estrangeira por dinheiro judeu para poder comprar os animais para sacrificar. E esse comércio era mais intenso do que o fluxo de pessoas que iam no templo para poder, vamos dizer assim, rezar, tá? Então Jesus fala uma crítica violenta contra isso, né, no sentido violento, no sentido, né, que ele põe um dedo na ferida ali.
né? E esses sacerdotes, né, se viram ali tocados nos seus pontos financeiros, né? E aí, né, eles ficaram com raiva de Jesus e tentaram se vingar de Jesus, tá? Porque Jesus estava questionando o ganha-pão deles, né? Estava questionando a grana deles, né? Você vê isso até hoje, né? Se alguém chega num determinado lugar que tem uma empresa, alguma coisa, começa a questionar alguma coisa ali, né? O pessoal da empresa já começa a querer dar um jeito de sumir com aquele cara lá, né? Ou tirar ele do caminho, ou, não, né? Ou resolver de outra forma. Então ali eles queriam resolver Jesus de outra forma, tá? Então eles diziam aqui, ó, mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então eles estavam querendo matar Jesus, mas eles queriam fazer de um jeito que não fosse na festa, na Páscoa, né? Porque a cidade estava lotada de gente, né? E o povo ia ficar doido se eles mexessem com Jesus lá no dia da festa. Podia ter um tumulto lá, né? E podia estar, né? Ia dar algum problema para eles. Mas eles estavam lá, né? Confabulando. Olha só. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quem que é esse Simão o leproso? Simão o leproso é um fariseu, né? Que Jesus vai visitar a casa dele, né? Quando a Maria de Magdala vai lá lavar o pé de Jesus, lembra? Que o Simão estava sentado do lado de Jesus, e aí, na hora que a Maria de Magdala põe a mão em Jesus, o Simão pensa assim, não, se ele fosse mesmo um profeta, ele ia saber que era uma pecadora que está encostando a mão dele, né? A festa dos pães durava 7 dias, sim, mas aqui é a festa da Páscoa, tá? São duas coisas que, apesar de conectadas, são diferentes, né? Os pães da preposição é um outro momento ali que está conectado a todo um ritual, né? Do mês da Páscoa lá dos judeus, viu, Betinho? É isso mesmo, né? Então, assim, olha só, e aqui vai contar essa história de novo, né? Olha só. Estava Jesus em casa de Simão, o leproso. Por que chama Simão o leproso, gente? Porque Jesus tinha curado ele de lepra, ele era um fariseu, tá? Simão, ele era um fariseu e um doutor da lei, tá? E ele foi um dos que ajudou o Nicodemos e o José de Arimateia a enterrar Jesus, apesar que ele não aparece no Evangelho, né? Ele, junto com o José de Arimateia e o Nicodemos, eram amigos de Jesus, né? E foram os que defendiam Jesus dentro do Sinédrio, tá? Dentro ali dos meios políticos ali, eles defendiam Jesus a todo custo, né? Mas essa reunião que teve lá no Caifás, eles não foram convidados, com certeza, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo. Então o que acontece? Jesus está lá na casa desse Simão, né, que Jesus tinha curado ele, por isso ele voltou ao convívio da família, ele voltou lá, né, a ser dono dos haveres dele, porque o leproso ele perdia tudo, né? O leproso ele era expulso da cidade, ele ia para o vale dos leprosos para morrer esquecido em algum lugar lá e aí dele se aparecesse, né? Mas Jesus foi lá e curou ele, né? E ele foi lá, se apresentou, fez os rituais do templo, mostrou que estava curado e reintegraram ele na posse daquilo, mas ficou o apelido Simão Leproso, tá? Porque ele tinha tido lepra, né? E aí Jesus estava lá na casa dele. E é interessante que essa casa também é na cidade de Betânia, né? Quem mora em Betânia também? O Lázaro e as irmãs, né? A Marta e a Maria, né? Os amigos de Jesus. O Lázaro morava na cidade de Betânia, né? Então estava todo mundo ali perto ali, né? Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando estava sentado sobre a mesa. E vendo seus discípulos isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? É interessante que em outros evangelhos fala que foi o Judas que se indignou. Aqui no evangelho de Mateus fala que todo mundo se indignou. O Mateus ele é mais realista, né? Tipo assim, todo mundo achou ruim. Nos outros, como o Judas é o que ninguém gostava, né? A culpa era do Judas, né? Mas aqui todo mundo se indignou, né? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. E essa aqui era quem? Era a Maria de Magdala, né? E a gente só vai entender o tamanho da ação dela quando a gente entende a história dela, né? Então o que acontece? Para a Maria de Magdala fazer isso aqui, né? Vamos lembrar lá da história dela. Quem que é a Maria de Magdala? A Maria de Magdala era uma jovem, né, nascida na cidade de Magdal, né, por isso que ela levava o nome da cidade, né, normalmente as pessoas tinham um apelido, né, se não tinham um sobrenome, eles davam o nome da cidade, né, por isso que é Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, Paulo de Tarso, né, apesar que Paulo tinha sobrenome, mas o Paulo de Tarso porque ele ficou famoso, que ele viveu lá muito, né. E aí o que acontece com a história dela, né? A mãe dela fica viúva, está lá no livro Primícias do Reino de Volta, essa história e a espiritualidade também fala, né? O que acontece? Em determinado momento a mãe dela ficou viúva,
com ela pequena, a mãe e a filha, né? E a mãe só tinha uma opção, que é a opção das viúvas de Israel na época de Jesus, ou seja, ou se entregar para o templo, né? E ser abusada pelos sacerdotes, e virar escravo dos sacerdotes, né? Inclusive sexual, né? Escondido, né? A pretexto de virtude, lembra Jesus questionando, ai de vós escribas que devorais as casas das viúvas, né? A pretexto de longas orações, Jesus está dando uma cutucada lá na, né? Tipo assim, você vai lá rezar, né? Tô te conhecendo, né? Ou então cair na prostituição mesmo, tá? Prostituição mesmo, né? Meretrício mesmo. O que aconteceu? A mãe dela foi pro meretrício, né? E aí, para poder sustentar as duas, a mãe dela se prostituiu. E quando a Maria de Magdala fez 12 anos, a mãe dela colocou ela na prostituição também, né? A menina se prostituiu com 12 anos, né? E o que acontece? A Maria de Magdala, que era muito inteligente, muito bonita, ela fez uma fortuna muito grande, né? A tal ponto que ela virou a dona do prostíbulo lá na cidade de Cafarnaum, né? Ou seja, ela virou a dona, né, do bordel, né? E ao mesmo tempo ela abriu, né, com o dinheiro que ela ganhava, ela, além de ter o bordel, ela tinha uma loja de perfume, que é uma coisa caríssima, né? Ela vendia perfume, né? Então ela vendia perfume, ela tinha a loja dela lá, que ela tinha gente que trabalhava para ela, e ela tinha o bordel dela, né? Algumas pessoas, alguns companheiros falam que é um bordel em Cafarnaum e em Jerusalém, tá? Tinha 2, até mais, né? Porque ela ficou muito rica, muito poderosa, né? Aquela coisa toda. E o que aconteceu, né? Em determinado momento, né, aparece Jesus. E Jesus, né, começa a pregar aquela coisa toda, lá em Cafarnaum, aquela coisa toda maravilhosa, né? E em determinado momento, uma das meninas que a Maria tinha como prostituta, que trabalhava para ela, né, que ela já estava lá naquele negócio de agenciar, já, né, dona do negócio, né? Uma das meninas lá que ela gostava mais, né, que era uma das prostitutas lá, das jovenzinhas dela, foi ver Jesus. E ficou maravilhada com Jesus, e com tudo que Jesus falava, aquela coisa toda, tudo muito lindo, né? Jesus, né? Claro, né? E aí, o que ela fez? A menina voltou para Maria e contou para ela. Falou assim, ó, Maria, o negócio é o seguinte, tem um homem lá, ele é o profeta, né? Ele é o Messias, ele é isso. E a Maria de Magdala, né? Com aquele jeitão de quem conhece um homem de verdade, né? De tipo assim, você tá viajando, menina, você sabe nada não, você é boba, né? Ironizou a menina e falou assim, vou te mostrar quem que é profeta, eu vou lá que você vai ver que ele vai cair comigo, ele vai estar aqui na minha casa, aqui na minha cama, aqui em outro tempo, eu vou te mostrar que ele não tem de profeta, ele não tem nada, né? E aí conta que ela se arruma toda, ela fica toda bonitona, né? Mais ainda, né? Porque ela já era linda, né? Então assim, ela né, se arruma toda e vai, né? Ela ficou sabendo, a menina falou assim, que dia que vai ter um sermão? Que dia que esse Jesus vai aparecer? A menina fala, vai ter um encontro lá, não sei aonde. E vai a Maria de Magdala e a menina, fala assim, vai me levar lá, você vai ver, eu vou desmascarar esse cara agora, né? Você vai desiludir desse cara agora, né? E aí diz que a Maria vai com a menina, né? E na hora que ela entra lá no lugar onde Jesus está lá reunido, né? Jesus está lá naquela coisa curando, ensinando, chega a Maria, né? E todo mundo olha assim, tipo, ixi, prostituta. Todo mundo sabia, né? E o que acontece? Na hora que ela entra, né? Ela bate o olho de Jesus, ela treme na base. Ela olha para Jesus e fala assim, o que é isso? Quem que é esse cara? Né? Ela sente a vibração de Jesus, né? Aí Jesus diz que Jesus olha para ela e fala assim, Maria, chama ela pelo nome. Ela não, como é que esse cara sabe quem eu sou? Fala assim, Maria, o amor que tu queres não tenho para te dar. Olha o que Jesus fala para ela, o amor que tu queres não tenho para te dar. Mas vem comigo que vou te ensinar a amar de verdade. Entendeu, Jesus? E ela ria com Jesus, ela apaixona mesmo, tipo assim, eu te amo, né? E Jesus fala isso pra ela, fala assim, o amor que você quer de mim não tem pra te dar não, mas o amor que mas vem cá que eu vou te ensinar o que é amor de verdade, né? E isso inicia um processo de transformação da Maria de Magdala, né? Isso inicia um processo de transformação que vai durar os 3 anos da vida pública de Jesus, ou seja, ela não acordou hoje de manhã e virou outra pessoa, não, isso é logota, tá, gente? Ela voltou lá pro prostíbulo, mas o que aconteceu, né? Lá no livro Boa Nova, tem uma conversa de Jesus com ela, né? Que ela vai lá conversar com Jesus, aquela coisa toda, né? E Jesus vira para ela e fala, todas as mulheres são mães. E aí ela começa a chorar, porque ela fala, ai de mim que nunca poderia ser mãe. Aí ele fala assim, mas você é mãe, né? Você é mãe daqueles que estão à sua volta. Deus dá uma dica para ela. Se você não é mãe biológica, você é mãe, né? E aí ela volta, e o que ela faz? Baixa ali um senso de maternidade, o que ela faz assim? Ela vai e começa a pegar as meninas que trabalhavam para ela e resolver a vida de todas, né? Dar um jeito de casar uma, dar um dinheiro para outra, dar uma outra coisa para outra, dar um outro negócio e arruma a vida de todo mundo. E vai perdendo o dinheiro dela, né? Porque ela vai, né? Cada menina ela dá um jeito de resolver o problema
E por último, né, o que acontece? Aquela menina, que foi a que levou ela em Jesus, o que ela faz? Ela dá a loja de perfume para a menina. Fala assim, não, qual é a loja é sua, eu tô te dando. Né? A menina ficou doida, mas você tá me dando a loja, isso aqui é uma fortuna. Não, eu tô te dando, é sua. A única coisa que eu quero é um vaso do perfume mais caro que tem aqui, que eu vou lá para dar para Jesus. Entendeu? Aí ela pega o vaso, isso depois de 3 anos de luta, de transformação, de melhorar, né? Isso é todo um processo. Ela entrega a loja para a menina, sai com a roupa do corpo e com um vaso de perfume. E aí ela vai para onde? Ela fica sabendo que Jesus está na casa do Simão o leproso, antigo cliente, né? E ela vai lá na casa do Simão. E quando ela chega, o que? O pessoal fica tudo doido, né? Chegou. E aí nós vamos encontrar a Maria de Magdala aqui no Evangelho. Vamos continuar? Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. O alabastro é tipo uma pedra bonita, né? Tipo uma pedra quase sempre preciosa, né? Com um unguento de grande valor. Lembra? Um unguento, ela deu a loja para a menina, a única coisa que sobrou, ela pegou um vaso com um perfume mais caro, foi isso que eu vou dar para ele ali. A última coisa que eu tenho, a única coisa que eu quero, resolveu a vida de todo mundo. Isso que eu vou dar para ele. Esse vaso que é o meu presente para ele. E foi lá na casa de, né? Derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado sobre a mesa. Ela foi lá e derramou. Isso é um sinal de unção, né? Tipo assim, eu estou te dando uma coisa valiosíssima. Né? Seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, né? Por que este desperdício? Olha só. Olha como é que é a nossa visão de julgamento, né? Ela chegou e derramou na cabeça de Jesus o negócio. Os discípulos preocupados com o dinheiro. Mas de quem que era o negócio mesmo? Era dela. É dela, era da loja dela. Ela pegou o que era dela, estava dando o que era dela. Né? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois que praticou uma boa ação para comigo. Olha só, né? Então Jesus aceita o presente dela. Né? É interessante, né, que aqui no Evangelho de Mateus falta um detalhe. Né? O detalhe é o seguinte: em outros evangelhos, se não me engano no Evangelho de Lucas, fala que quando ela chegou, ela tropeça e quebra o vidro. E o que ela põe no pé e na cabeça de Jesus é só o que sobra. Tipo assim, quebra, cai no chão. Né? E aí fica só o que está lá na mão dela, aqueles cacos, aquela coisa, sabe quando quebra o negócio ficando na sua mão? E aí ela passa na cabeça e nos pés de Jesus. E, né, começa a chorar ali no pé de Jesus. Tipo assim, o que eu queria te dar deu errado. Né? Aqui eles não entram muito em detalhe, até porque deve ser que o Mateus não estava muito prestando atenção na situação, ele ouviu isso de segunda mão. Né? Você vê que o relato é mais distante um pouco, tá? Por isso tem essa diferença. Tá? Aqui, ó. Ora, ela está derramando, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de a ter o sempre. Então a gente fala assim, o pobre vai ter sempre por perto. Né? Mas eu nem sempre. Por quê? Por que Jesus está falando que vai ter o pobre? O pobre é aquele que não tem nada, né? Na verdade, a Maria de Magdala tinha Jesus perto porque ela se aproximou dele. Né? O que é o aproximar de Jesus? Aproximar de Jesus é um movimento de transformação da intimidade. Embolei tudo. É um movimento de transformação de intimidade dela, no sentido de oferecer ao Cristo o que ela tinha de melhor. Ela doa o que ela tem de melhor para Jesus. Né? Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, por memória sua. Olha que interessante aqui, né? Então Jesus conta essa história. Vocês percebem que aqui a história para? Né? Lá no Evangelho de Lucas tem uma continuação. Né, que fala que o Simão, né, vê aquilo tudo e o Simão fala, se ele fosse profeta, sabia com quem está tocando. Tem um desenvolvimento maior da história, que a história já corta. Né? E aí, o que acontece? Jesus fala todo um ensinamento para o Simão e fala assim, Simão, né? Aí Jesus conta uma parábola ainda. Né? Fala assim, olha, um senhor tinha 2 servos, um lhe devia 1.000 dinheiros, outro lhe devia 100.000. Né? Como os 2 não tivessem como pagar, o senhor foi e perdoou os 2. Quem ia amar mais o senhor? Aí o Simão, que não era bobo, né, era o doutor da lei, né, um cara, né, instruído no espiritual, ele falou assim, não, o que ele, né, perdoou mais vai amá-lo mais. Aí ele fala, aí dá uma dica, é essa, mano. Né, desde que eu entrei aqui na sua casa, né, você não me deu um beijo, você não lavou meus pés, mas essa aqui, ó, não cessa de fazer isso.
né? Ela está lavando minha cabeça, meus pés, né? Beijando os meus pés, né? E ele fala para Maria, fala assim, são-te perdoados teus muitos pecados porque você amou muito. Olha a frase de Jesus para ela. São-te perdoados os teus muitos pecados porque você muito amou. Quem ama muito, muito perdoa. Quem ama pouco, pouco perdoa. Jesus dá uma lição para Simão, né? Que Jesus estava ensinando Simão, né? Porque ele era preconceituoso, né? Ele estava mais preocupado a mulher ser prostituta do que qualquer outra coisa. E aí Jesus fala assim, ó, se ela está devendo mais que você, ela foi perdoada mais que você, e ela fez mais que você, né? E aí Jesus, né, segundo os amigos espirituais, Jesus vira para ela, levanta ela, abraça ela e fala assim, o seu presente eu aceito. Né? Qual que é o presente dela? O presente dela é o bem que ela fez. Transformação. O presente dela foi o rastro de luz que ela deixou na vida de um monte de gente lá que ela ajudou, né? O perfume que ela trouxe para Jesus, né? O perfume lá do alabastro, lá do vidro, lá do... O perfume foi o que ela fez de bom para as pessoas, para as meninas lá que trabalhavam para ela, para as pessoas. Aquele perfume chegou em Jesus. Está dando para entender o contexto do estudo, né? Muitas vezes quando a gente vai ler, quando a gente vai prestar atenção, a gente se perde um pouco no espírito da letra, né? Porque a gente não entende muito bem qual que é a história ali. Parece que a Maria chegou ali aleatória, né? Ah, tô andando na rua ali, vou dar um negócio para Jesus. Não, tem toda uma história ali por trás, né? Tem toda uma transformação da vida inteira, né? Porque a Maria sai da riqueza, do poder, né? E vai para quase que a indigência total. Porque ela abre mão de tudo, ela distribui tudo que ela tem para os outros, na expectativa de ficar com Jesus, né? Não ficar afetivo, tá, gente? Mas de seguir Jesus, de ser uma discípula, de se aceita, né? De se mostrar como alguém digno de estar ao lado do Cristo. Mas ela sempre foi digna. Jesus aceitou no primeiro momento que ela apareceu. Como ele aceitou todos os outros, inclusive o Judas, que sai aqui agora para entregar Jesus, né? Para ir lá acertar, né? E aí a gente vai notar que aqui, né, essa parte da história toda não aparece, né? Aqui, ó, termina aqui, ó. Jesus fala que isso vai ser lembrado, pronto, acabou. Né? Na verdade é por quê? Porque o Mateus ele não entra no detalhe, tá? Até porque, gente, vamos lembrar, né? O Evangelho ele é pequenininho, né? Não tem como colocar 3 anos da vida de Jesus dentro de 20, 15 páginas, que é o que dá o Evangelho de Mateus. Né? Se você pegar o Evangelho de Mateus, ele dá lá umas 20 páginas, no máximo. Como é que você coloca a vida inteira da pessoa em 20 páginas? Né? Bobear não dá para anotar o que Jesus fez na tarde. Né? Então o Mateus ele vai pegando, os discípulos pegam pontos muito, muito, muito pequenos da vida de Jesus. Né? É um recortezinho. Né? Por isso que alguns evangelhos têm mais coisa, mais informação. Porque o outro discípulo já lembra mais, aquilo ali já tocou mais. Talvez naquele momento o Mateus ali, para o Mateus, o que era relevante nessa parte da história é isso, então ele escreveu só isso. Aí quando o João foi sentar para escrever, ele falou, não, mas eu tenho que contar que ele conversou com o Simão, que ele falou. Aí o Lucas falou, nossa, tem que falar isso aqui também, porque eu fiquei sabendo que Jesus fez isso, isso e isso. Então, por isso que tem nos evangelhos, né, coisas que se estendem mais em um e menos nos outros, porque é a visão pessoal daquelas pessoas. Né? Ou seja, cada um ali foi impactado de uma forma. O Mateus escreve aquele que impactou ele mais, como indivíduo. Né? O João escreve o mesmo. Então, continua aqui, ó. Então, está aqui no versículo 14, aqui, para quem está chegando, gente, nós estamos estudando Mateus capítulo 26. Então, um dos 12, também chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse, que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Então o Judas vai lá, né? Lembra do plano do Judas? Qual que era o plano do Judas? O Judas se viu frustrado, o plano de transformar Jesus em rei, lembra? Jesus queria, né? O Judas queria proclamar Jesus rei de Israel e fazer uma revolta e aquela coisa toda, né? E Jesus não aceitou. O que o Judas pensou? Né? O Judas estava com raiva de Jesus, né? Estava lá ressentido, magoado, tipo assim, eu tento te ajudar e você me atrapalha, né? Pô, Jesus, né? Eu faço tudo para você virar o rei de Israel, você nem colabora, né? É só você aceitar ser rei, né? Como se a opinião do Judas, né, fosse sobrepor a de Jesus, né? Que sabia muito bem o que ele estava fazendo ali. Mas como todos nós assim, né? Nós achamos que nós sabemos mais que os outros. Né? O que o Judas faz? Ele fala assim, qual que é o plano do Judas? Ele queria que Jesus morresse? Não. Ele falou assim, não, vou entregar Jesus. E na hora que eles for prender Jesus, Jesus vai usar os poderes dele lá divino, né? Deus vai descer do céu e vai resolver tudo.
né? Se não vai de um jeito que dá paz, vai pelo porrete. Na hora que o cara chegar a espada no pescoço de Jesus, os anjos vão descer em massa, né? Com as espadas de fogo na mão, só vão lá arrancar a cabeça de todo mundo, né? Era isso que o Judas queria, tá, gente? Ele queria forçar Jesus a ter uma reação violenta, né? Como se, né, assim, Jesus não soubesse muito bem, igual eu te falou. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo ali. Jesus não se enganou em nenhum momentinho, né? Mas o que acontece? O Judas, sim, queria forçar uma situação, né? O Judas estava perdido ali na ilusão de poder dele, né? De poder transitório, de poder material, né? E o que ele faz? Ele vai lá e entrega Jesus. E é interessante, por que o Judas recebe 30 moedas de prata? 30 moedas de prata era o valor que se dava a uma pessoa que perdia um escravo. Era tipo um seguro. Você tinha um escravo, né? Todo ano você pagava uma taxa para o templo, tá? Ou um servo, você pagava uma taxa para o templo por ter aquele escravo. Tipo o IPTU do escravo, o IPVA do escravo, né? Os judeus tinham isso. O IPVA do escravo. Você pagava o IPVA do escravo todo ano. Se o seu escravo morresse, né, o templo te ressarcia, mas não igual seguro, né? Teve lá um acidente e, né, o IPVA mesmo, o IPVA vai lá e te ressarce, né? Então, no templo, quando morria o escravo de alguém, você provava que aquele escravo morreu, né? Porque às vezes o cara até matava o escravo para pegar o dinheiro, né? O templo ressarcia a pessoa com 30 moedas de prata. Ou seja, eles compararam Jesus com um escravo qualquer, com um servo, com um ser inferior, né? Ou seja, eles fizeram uma ironia com Jesus. Jesus vale nada. Nós vamos pagar 30 moedas aqui. É o preço do escravo. O preço do seguro de vida do escravo. É o preço de Jesus. O Judas aceitou, né? Claro que o Judas percebeu que aquilo era uma humilhação tanto para Jesus quanto para ele, né? Mas o plano do Judas, né, a gente sabe muito bem. O Judas queria era forçar a barra de Jesus para Jesus fazer o que ele, Judas, achava que era certo, né? Como todos nós iludidos, né, seres humanos aí que achamos que vamos poder torcer a realidade espiritual à nossa volta, né, ou fazer com que os espíritos façam aquilo que a gente quer, né, o Judas ele achou, né, que ele, agindo dessa forma, ele ia pressionar Jesus a Jesus reagir contra os romanos e destruir os romanos e ter lá, né, o plano perfeito, né, na cabeça do Judas, perfeito, né? Eu vou lá, faço ele ser preso, né? Ele vai ter que reagir. Se ele não reagir, Deus reage, porque ele é filho de Deus, ele é poderoso, ele já vi fazer um monte de milagre, né? Os anjos do céu não vão deixar o Messias morrer, né? Deus vai mandar uma legião de anjos e os anjos vão arrebentar com os romanos. Parece coisa até de ficção científica, mas é isso que o Judas estava pensando. Era isso que ele imaginava que ia acontecer, né? Tal o grau, né, de desequilíbrio que ele estava ali naquele momento. Ele realmente acreditava que Jesus, né, ia ser, ou ia, né, aceitar, né, ser massa de manobra dele, né? Coitado do Judas, né, iludido como sempre, né? E quando, né, e aí a gente termina essa parte aqui. Então o Judas vai lá para negociar Jesus, né? Como se Jesus não soubesse o que estava acontecendo, né, gente? Jesus sabia muito bem, né, tudo que estava acontecendo e até mais, né? Porque Jesus, né? Jesus é o cara, né, gente? Mas é isso, né? Nós estamos aqui estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, né? Nós estamos falando aqui da parte final aqui, né? Dessa conversa de Jesus com os discípulos, né? Com a entrada da Maria de Magdala, né? Muita gente chama Maria Madalena, né, gente? Mas Maria Madalena é uma tradução bem porquinha do nome dela, tá? O nome dela é Maria de Magdala, né? Madalena parece que até é um sobrenome dela. Tem até gente que chama Madalena hoje, né? Então, assim, por causa disso, né? Não sabe, não conhece, faz parte mesmo do processo, né? Mas o nome mesmo era Maria, ou Miriam, né? De Magdal, tá? Que é o nome da cidade, né? Magdal ou Magdala é uma aldeiazinha, né, perto ali de Cafarnaum, né, ali na circunvizinhança do lago, né, tinha várias aldeias além da cidade mesmo de Cafarnaum, que era muito grande, né, e a Maria era uma das habitantes daquela região ali, né, então ela vem daquela cidade por isso, né, ela fica famosa aí usando o sobrenome lá dessa região aí de onde ela veio, né, lembrando, né, mais uma vez que era muito comum na época de Jesus as pessoas, né, serem conhecidas, né, pelo nome da região. Judas Iscariotes, né, que era da cidade de Queriote. José de Arimateia, Arimateia também é uma região, né, Maria de Nazaré, né, Paulo de Tarso, né, então assim, olha só, eram muitos nomes, né, que tinham mesmo a ver com a região que a pessoa nascia,
né, ficava ali, né, como uma forma de identificar as pessoas, né? Então por isso que tem esses nomes aí, né? E aí as pessoas acabam transformando. Muita gente acha que o sobrenome de Jesus é de Nazaré, né? As pessoas às vezes não param pra pensar, Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus que veio da cidade de Nazaré. Quem que é esse cara? É o Jesus lá de Nazaré, né? Então é por isso que tinha esses apelidos aí, né? Que facilitavam aí o conhecimento aí das pessoas, facilitavam uma série de, né, de ligações, né? De trabalhos aí, né? Que a espiritualidade depois guarda pra gente, tá? Pessoal, alguém quer perguntar, falar alguma coisa, né? Eu tô notado que ultimamente o pessoal tá muito caladinho nos estudos, né? Às vezes nós estamos falando bobagem demais, né? Não estão nem dando tempo pro pessoal, né, dar a sua opinião, né? Se alguém quiser perguntar, falar qualquer coisa, por favor, fique à vontade, tá? Nós estamos terminando aí, né, o nosso estudo, né? Chegando aí ao ponto final dessa parte aqui. Semana que vem nós vamos continuar. Queria lembrar a todos, né, que amanhã nós temos nosso tratamento, 8 horas, né, tratamento espiritual em live, né, que a gente faz pelo Instagram, né, que a gente sempre pede a participação de quem puder, né, a gente sempre coloca os nomes, né, a gente sempre está aí, né, toda sexta-feira, né, a gente está com a nosso apadrinhamento para o Universo dos Sonhos, né, que é a nossa festa de Natal. Nós temos ainda 177 pessoas para ser apadrinhadas, gente. 177, meu Deus. Né, é quase 500, né, então já foi uma boa parte. Né, nós temos 170 aí, né, cada apadrinhamento R$40, né, para a gente comprar o presente, né, e se der fazer a festa. Né, se a gente conseguir apadrinhar todo mundo, a gente vai ter a festa. Se não, a gente vai pegar o dinheiro e ratear para dar o presente para todo mundo, né, que é o mais importante. Né. Tem alguém perguntando aqui. Deixa eu ver. Tá, o pessoal falando da série da Maria de Magdala que tem no Netflix. Né? Não, só tem uma Maria de Magdala, só tem uma. É porque tem muitas mulheres que tinham o nome de Maria. Tem a Maria, irmã do Lázaro, tem a Maria, mãe de Jesus, tem a Maria de Magdala, tem a Maria de Cleófas, que é a tia de Jesus. Só aí tem 4, né? Tem a Maria, irmã do Lázaro, né? A série que passa no Netflix, gente, ela não é, vamos dizer assim, real. Aquilo ali foi uma coisa escrita em cima, né, do que o autor da série quis escrever. Então ali a biografia ali foi uma biografia criada para a série, tá? Então a série não pode ser levada como informação real, né? Então assim, a série lá ela é bem diferente da história real da Maria de Magdala, é só uma que tem, tá? Só que na série eles mudam a história dela toda, né? Porque eles queriam apresentar ela de determinada maneira, tá? Então eles não tiveram muita preocupação de seguir muito o que estava lá na Bíblia, no Evangelho, né? Eles pegaram o personagem e criaram uma história em torno dele, tá? Isso é muito comum, né? Às vezes quando você quer fazer uma história de um personagem que existiu e você não tem muita informação, né? Muitos autores, o que eles fazem? Eles simplesmente usam o nome, né, e criam uma história da cabeça deles, inventam personagens, tramas, porque, né, não tem material para poder fazer, né, um filme, uma série. Por isso, quando a gente vai ver um filme, uma série, uma coisa assim, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Porque aquilo é uma adaptação, ou seja, eles pegaram um personagem e muitas vezes, por exemplo, você vê uns filmes de Jesus que eles botam Jesus falando e fazendo coisa que ele nunca fez. Mas eles colocam porque eles acham que para o fluxo da história, né, para o entendimento, para a ideia que eles têm, né? Então, se por exemplo, é uma coisa que a espiritualidade fala e que todo mundo, né, praticamente aceita, a Maria de Magdala foi sim uma prostituta. E isso não diminui ela em nada, né? Só que hoje, né, isso não é muito bem visto falar isso. Então o pessoal reconstruiu ela e apagou essa parte da prostituição, né? Porque não querem falar disso, né? Porque tem um preconceito até contra a prostituição, né? Então eles meio que limparam essa questão da Maria de Magdala, mas, né, o que a gente tem de informação espiritual, inclusive nas obras espíritas, nas obras, né, é que ela é sim uma prostituta, ela é, né? E isso só a eleva, na minha opinião, né? O fato dela ser prostituta, não o fato da grande transformação que ela teve na vida dela. Ela saiu de um ambiente todo desequilibrado, né? E se tornou espírita. A Maria que veio pela primeira é a Maria de Magdala, é essa, tá? E Jesus aparece para ela primeiro, que é para a mãe dele. Olha só, Jesus aparece primeiro para Maria de Magdala antes da mãe dele. A mãe dele viu ele depois, né? Tal nível de transformação da Maria. A Maria foi um dos discípulos mais no campo assim da transformação, do exemplo de mudar a vida por causa de Jesus. Ela deu de 10, né? Eu diria que ela está na frente do pão de Daço, tá? Na minha opinião, tá.
Tá? Pode estar se ele é um homem, era tudo mais fácil, né? Pode estar se ele abandonou a vaidade dele lá, o poder econômico, né? Mas pode estar se onde ele ia, ele era bem recebido, ele era cidadão romano, falava 3 idiomas, 4, né? Se não me engano, né? Então pro Paulo tudo era tranquilo. Levava umas pauladas, apanhava muito, ele apanhou muito mais que a Maria de Magdala. Mas o Paulo de Tarso tinha toda uma estrutura em torno dele, né? A Maria de Magdala se viu sozinha, né? E ela era mulher numa época dessa, né? Ou seja, ex-prostituta, ou seja, ela era mal vista por todo mundo, né? Ela era considerada como irremediável, né? Não tinha cura para ela não. Jesus vem cá, minha filha, eu vou te dar amor aqui, ó, né? Imagina o escândalo, né? Então, assim, é um espírito que nós devemos ter toda a reverência espiritual. Para mim, é um dos espíritos mais maravilhosos do Evangelho. Nossa Senhora, né? É uma das entidades mais fantásticas que teve do lado de Jesus ali, né? Não porque ela era um ser iluminado, no sentido, né? Porque ela se iluminou. Ela amou muito, ela entendeu a mensagem de Jesus e viveu, né? E por isso que Jesus aparece para ela. Ela foi lá, né? Ela era tão assim com Jesus que ela foi lá cuidar do corpo dele porque ele morreu. Falou assim, não, tem que, né? Deixa ele lá ajeitadinho lá, coitado, né? Olha só, isso é amor, gente. Amor é cuidado. Amor, ela sai do amor da sensualidade, vai para um amor superior. Amor é cuidado. A Maria de Magdala vai lá pro túmulo de Jesus, né? Por amor, para cuidar do corpo dele. O último ato de carinho que ela poderia ter por quem fez tanto por ela. É muito profundo isso, né? Por isso Jesus, né? Jesus se comove com aquilo, e a vibração da Maria atrai Jesus. Jesus fala assim, não, eu estava indo lá para encontrar com, né, para as esferas iluminar, mas eu vi você aqui e vim. Se o amor chamou, eu vim. Né? Claro que ele não falou desse jeito, mas foi o que aconteceu. Né? A vibração de amor dela era tão poderosa, eu falei, opa, peraí que nós temos que ir lá dar uma, né? Nós temos que recompensar essa aí, ela fez o bem, vamos lá, ela merece. Jesus, né, é fantástico, né? Mas é interessante, gente, tudo é interessante de ver, né? Tem uma frase do Paulo, Regina, que ele diz assim, examinar e tudo retende o bem. Né? Então vamos examinar, vamos assistir. Né? Nada, eu não sou da opinião que a gente deve se limitar a nada. Eu acho que a gente tem que pesquisar e entender, né? Para poder separar, entender, olha, aqui é uma construção da história, aqui já é mais verossímil, aqui já é algo que o autor quis mudar porque ele queria passar determinada mensagem. Né? Então todas essas situações a gente tem que analisar. Né? Mas é interessante sim. Né, pessoal, nós vamos terminar aqui mais uma vez, né? Nós estamos terminando aqui nosso estudo de Evangelho. Para quem está entrando agora, estou vendo que tem gente entrando agora, né? Ele vai ficar salvo aqui no Instagram, né? Eu vou fechar aqui, daqui 2 minutinhos, se você abrir de novo, você vê o estudo inteirinho, tá bom? Que Deus nos abençoe, né? Lembrar, amanhã nós temos nosso tratamento espiritual, né? Às 8 da noite aqui no Instagram, que é o pessoal do Instagram, né? 8 da noite, né? Quem quiser participar, né? Nosso tratamento musical, né? A gente coloca a música, né? E a espiritualidade vai agindo aí. A Maria de Magdala, ela morreu em Cafarnaum, de lepra. Tá? Ela foi lá cuidar dos leprosos, amigos de Jesus, lá que foram atrás de Jesus. Né? Tá lá no livro Boa Nova. Lê lá o Boa Nova. Né? E quando ela desencarna, quem que tá lá esperando é ela? Jesus. Né? Jesus fala assim, você atravessou a porta estreita, vem cá, minha filha. Né? Meu reino de amor te espera. Né? Só vitória. Né? Mas claro que ela... Né? É fantástica a história dela. Eu acho que é um dos espíritos mais maravilhosos, né? E não sei se vocês sabem, ela estava reencarnada há pouco tempo, né? A Madre Teresa de Calcutá é a Maria de Magdala reencarnada, né? Renasceu ali, ó. A Agnes, né? Que é o nome dela, o nome de verdade, né? Agnes nasceu lá na, como é que é o nome eu esqueci o nome do país dela lá. Letônia. É Letônia? Acho que é Letônia mesmo que ela nasceu, né? Agnes, Madre Teresa de Calcutá, né? É a Maria de Magdala que voltou. Né? Voltou para trabalhar para Jesus. Ele trabalhou. Né? Então vamos, né, fazer nossa prece. Agradecer a Jesus pelo momento, pelo estudo, pelo aprendizado, pela oportunidade de estarmos juntos. Pedir que o exemplo de Maria e de tantos outros trabalhadores do bem possam nos inspirar a superar as dores e provas que carregamos. Possamos acender na nossa intimidade a fé, a esperança e alegria. Senhor, abençoa nossa casa, nossa família e nos dê tudo o que precisamos para a paz, para o amor e a luz. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Então, meus amigos, muito obrigado, né? Até amanhã, 8 horas, né? Quem quiser aí nos ajudar com os apadrinhamentos aí, né? Fique à vontade de me chamar, tá? Pode chamar no privado aí que nós respondemos, tá bom? Muita paz, muita luz, muito amor, né? Até amanhã. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.